Salve, aventureiros! Bem-vindos! Eu sou Igor Favetti e esse é o canal Nerd Taverneiro. A gente sabe que muita coisa afeta o andamento das partidas de RPG, não é verdade? Vários problemas podem interferir nas suas campanhas e até mesmo acabar com elas. Então trouxe algumas dicas que vão facilitar a sua vida como mestre, principalmente se você for um mestre iniciante, para evitar que alguns tipos de problemas aconteçam nas suas mesas e para tentar trazer uma fluidez melhor nos seus jogos. Bora lá? A primeira dica que eu trago para vocês é evitar o planejamento em excesso. Planejamento é importante, mas muito planejamento acaba tirando a graça do jogo e custando um tempo precioso. Muitos mestres gostam de escrever o cenário inteiro antes de começar as partidas. Eu já fui um mestre desses. E acredite, o jogo flui muito melhor quando você constrói um ponto para que os jogadores possam começar e vai expandindo. Se você tentar construir tudo antes do jogo começar, você vai gastar um tempo precioso. E você vai ter áreas no seu mundo que os jogadores nem sequer vão dar o trabalho de explorar. E sempre vai ter alguma coisa para fazer. O mundo nunca vai estar 100% pronto. E você começando de um ponto, expandido a partir dele, você evita de gastar tempo em uma área onde os jogadores não vão explorar. Por exemplo, você constrói uma cidade inteira, um país inteiro e os jogadores nunca passam por ali. Isso aí custou um tempo precioso na sua campanha. Esse tempo você podia ter investido jogando. O ideal é você começar do básico. Você constrói uma cidade com alguns pontos de interesse ao redor e deixa os jogadores explorando ali. À medida que o jogo for se construindo, assim que os jogadores forem tendo interesse em sair dali, que tiver necessidade de sair dali, você vai expandindo. Você dá 4 opções, essas 4 opções construídas, os jogadores escolhem uma, vão, depois eles podem voltar para conhecer essas outras opções e você vai expandindo a partir daí. Esse é o cenário ideal. Assim você evita trabalho desnecessário e o jogo flui naturalmente. Os jogadores vão seguir o caminho que eles querem seguir e você não vai ter tido o trabalho de criar coisas que nunca serão usadas. E assim, a sua campanha pode começar muito mais rápido, porque você não vai precisar criar tudo antes dela começar. Você simplesmente vai definir um ponto, vai construir esse ponto e já vai começar a jogar. A segunda dica: não tenta controlar a narrativa nos mínimos detalhes. Muita gente pensa que a narrativa da campanha é exclusivamente a responsabilidade do mestre, mas isso não é verdade. A campanha se constrói entre mestres e jogadores. É a interação que faz ela acontecer. Claro, sempre tem que ter o início e o fim, mas o meio você vai definir junto com os seus jogadores. O meio é o que vai estar sendo construído ali na campanha. Senão não teria necessidade de ter a campanha. Você tem que construir o início e o fim, todos dois tangíveis. E o meio você vai construindo de acordo com a história, de acordo com como o jogo vai fluindo, aí você vai construindo ali. E você ser aquele tipo de mestre controlador acaba tirando o interesse das pessoas. Por exemplo, a pessoa quer fazer tal coisa, mas aí você não permite porque vai afetar o desenvolvimento da história. Deixa o jogo fluir. A partir daquilo ali pode sair coisas que você nem imagina. Pode sair ganchos ótimos e talvez até mudar o rumo da história mesmo. Então deixa o jogo fluir, deixa seus jogadores explorarem, conhecerem as coisas, deixa eles se sentirem parte do jogo. E a nossa terceira dica é: nem sempre uma falha crítica precisa ser uma falha crítica. Vamos lá, o que significa isso? A história está fluindo muito bem, aí quando vê o jogador tira uma falha crítica, aí você tem nas suas mãos a decisão de interromper a narrativa ali para poder construir algo, ou continuar deixando as coisas fluírem. E isso pode influenciar todo o sentido do jogo, talvez até tirar do eixo. Por exemplo, jogadores vão investigar alguma coisa de maneira furtiva. Aí um deles tira uma falha crítica. E você sabe que é importante para a história que os jogadores tenham sucesso nessa investigação. O que você tem de opção de fazer no cenário desse? Você pode ou encerrar ali, entregar, deixar os jogadores sendo capturados, depois continuar a história de uma outra forma, que isso vai demorar, vai ter mais tempo, ou você pode dar uma segunda chance. O jogador tirou a falha crítica. Aí para ele não ser descoberto, você vai ter que mandar ele improvisar alguma coisa. Por exemplo, ele tropeçou e fez um barulho. Aí ele vai ter que achar uma alternativa para que esse barulho não seja associado ao grupo. Ele vai tentar usar uma magia, vai tentar blefar, ou então vai criar uma distração com alguma coisa. Vai sair correndo, aí os outros personagens vão atrás dele, o restante do grupo continua investigando. Deixa eles improvisarem. Dessa forma o jogo continua andando, você não vai ter necessidade de interromper nada, não vai ter que gastar tempo para começar tudo de novo depois dessa investigação, e vai tornar
as coisas bem mais interessantes. Jogo que segue, campanha que se desenvolve. A quarta dica é: não gaste muito tempo escrevendo viagens. Essa aqui é um terror. Não tem sentido numa viagem simples você ser atacado, por exemplo, 5 vezes. Você saiu de uma cidade que fica a 15 km de distância uma da outra e nesse meio tempo você vai ser atacado 5 vezes. Isso não faz nenhum sentido. Eu já participei de uma campanha onde isso aconteceu. É bem chato. Isso aí não desenvolve, não deixa o jogo desenvolver, porque afinal toda hora você vai ter que ficar parando para poder fazer combate e o jogo não desenvolve. Então o ideal é que numa viagem você coloque no máximo um combate, só para os jogadores irem desenvolvendo nível e conhecendo as mecânicas de combate, mas mais do que isso já é exagero. Nem em lugar muito selvagem é natural você ter 5 ataques em uma distância de mais ou menos 15 a 20 km. Então tem que usar do bom senso aí, porque afinal de contas, entre uma cidade e outra, de um reino, vamos dizer assim, até que pacífico, é normal ter 5 ataques? Se tivesse 5 ataques nessa estrada que é movimentada, o reino não teria dado um jeito de proibir a viagem por ela, para garantir a segurança dos viajantes? Não faria mais sentido? Portanto, então tudo é bom senso. O combate é ideal, mas às vezes nem sempre é necessário. Como eu falei, você pode usar um combate apenas para os jogadores subirem de nível ou conhecerem as mecânicas. Mais do que isso, já fica exagerado. E você não precisa, por exemplo, numa viagem mais longa, você não precisa narrar todos os dias. Todos os dias os jogadores acordam, andam um pouco, aí tem que fazer pausa para comida, depois tem que fazer o descanso. Não precisa disso. Se a viagem não for importante para a campanha, se os jogadores não forem encontrar um chefe ou algo do tipo nessa viagem, você já pode cortar logo aí. Você pode descrever de uma maneira bem simples. Caso não tenha combate, você já pode partir logo para algo tipo assim: vocês tomaram a estrada logo ao amanhecer. Depois de 5 dias cansativos de viagem, sem ter como dormir direito ou comer direito, vocês conseguem avistar o vilarejo no final da estrada. E vocês conseguem notar fumaça saindo da chaminé de uma estalagem. Uma sensação de aconchego toma conta de vocês. Finalmente poderão comer com dignidade e dormir numa cama macia. Os terrores da estrada ficaram para trás. O que vocês acharam desse exemplo? Não fica bem mais fácil descrever uma viagem dessa forma do que colocar todos os dias o combate, todos os dias ter que fazer o descanso, revezar turno para ficar de vigília? Não é muito mais simples dessa forma? Não gera uma dinâmica melhor no jogo? E para finalizar, a última dica, e talvez a mais importante delas: não tenha medo de cortar jogadores tóxicos da mesa. A gente sabe que o pior inimigo de qualquer campanha é o jogador tóxico. O que é o jogador tóxico? É aquele que não responde mensagem, que raramente vai numa campanha, quando vai chega atrasado, não cumpre com combinados, tá sempre no celular, não se interessa com a narrativa, quando chega na ação dele não interpreta bem e tá sempre tentando criar conversas paralelas entre os jogadores da mesa. Essa pessoa é o pior terror de toda a campanha. Muitas vezes é amigo próximo, que a gente fica com vergonha assim de realmente chamar para conversar e tentar entender o que está acontecendo para poder melhorar. Mas olha só, esse tipo de pessoa não vai trazer nada positivo para a campanha. Então o ideal a se fazer é chamar essa pessoa no privado, conversar, você e ela, para tentar resolver esse assunto, para ver o que se vai se proceder, porque a pessoa vai ter 2 opções: ou ela vai melhorar, o jogo vai continuar fluindo, ela vai passar a interpretar melhor, seguir as regras, ou então ela já vai, daquele momento ela já vai decidir deixar o grupo. A melhor coisa é que essa pessoa escolha deixar o grupo, porque uma pessoa assim não melhora. Não adianta, pode passar o tempo, vai continuar da mesma forma. E assim, quanto antes ela sair da sua campanha, melhor. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de tirar, mais o jogo começa a depender dessa pessoa. Então, quanto antes você conseguir entender que essa pessoa é uma pessoa tóxica e chamar para conversar, para poder resolver isso, melhor. Dessa forma, a sua campanha vai continuar andando. Sempre andando, sempre fluindo. Os demais jogadores vão continuar engajados, porque é aquele ditado: uma maçã podre consegue apodrecer todos em volta. Então, de uma campanha com 5 jogadores, se você tiver um jogador ruim, com o tempo, se você não conseguir transformar esse jogador ruim em um jogador bom, você vai acabar tendo 5 jogadores ruins na sua mesa. E não precisa dizer mais nada, né? Então, as dicas de hoje são essas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, para você, mestre iniciante, essas dicas tenham sido valiosas. Espero que as jogatinas de vocês sejam mais dinâmicas. E a gente tem conteúdo lá no Instagram sobre criação de cenários e dicas de criação de vilões. Se você não conhece ainda nosso Instagram, é @nerdtaverneiro. O link está aí na descrição do vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza que você vai achar o conteúdo bem interessante. E se gostou do vídeo, compartilha ele com seus amigos, com sua mesa. Deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E é isso, viajantes.
Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.